sanctify thy servant just now for the service coming on, standing here realizing that eyes will be turned this way. And I pray, Father, in humility, that you'll let your great, glorious power be known to everyone. And if thy unworthy servant has found grace in thy sight for tonight, may you take this unworthy person, move the being out, and come in, Lord Jesus, and speak to your people. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa. Tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. Carta de Paulo. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos estender até o terceiro versículo. Depois quero pegar do versículo 11 e estender até o 16 aproximadamente. Aleluia. Todos encontraram? Nos fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele mesmo deu uns para pastores, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Que Deus nos ajude e que Ele venha acrescentar nossa fé na medida que nós ouvimos a sua palavra. Irmão Carlos, por favor, medite bem. Mostrando as horas. E agora nós iremos ver o interior desta máquina. Você pode notar aí as engrenagens. Primeira energia, esse é o escapamento, ponto de partida. Você pode observar que há uma engrenagem mestre, ou seja, de onde começa e até onde vai, para que esse relógio venha trabalhar certo. É preciso que todos trabalhem em uma unidade. Esta é a forma que a igreja deve estar, em uma única unidade, amando uns aos outros. A cooperação de todos, a paciência de todos, no tempo certo. Agora você imaginou se uma dessas engrenagens estiver faltando um dente? Com certeza o relógio não irá trabalhar. Você perderá o horário. Está aí.
indicando o ponteiro maior os minutos, o menor as horas, a engrenagem trabalhando coletivamente para o aperfeiçoamento dos santos no ministério. É isso. É uma máquina perfeita. O relógio é um tipo perfeito de espelhar um verdadeiro cristão. Esse relógio aí, hoje os relógios se tornou assim, né? Não tem tanta durabilidade, se move a bateria, mas os relógios antigos, eles tinham uma mola, umas era dado corda e outras são automáticas. E de acordo com o movimento, quando ele é automático, ele vai girando, fazendo com que a mola dê um impulso à engrenagem mestra. Irmão Brando diz assim: eu estava pensando aqui sobre uma pequena ilustração para apoiar o que ele diz. Mensagem Humilde, parágrafo 74. Agora nós olhamos para este relógio para verificar que horas são. Agora, a não ser que cada instrumento nesse relógio esteja coordenando um ao outro, então nós nunca saberíamos que hora seria se não tivesse ali. Paulo chega a dizer, nos mostrar sobre a grande importância dos membros do corpo de Cristo. Às vezes um membro deste corpo, às vezes você acha que ele não tem nenhuma utilidade, mas todos têm a sua função neste corpo. Eu fiquei sabendo, claro que para o médico fazer uma afirmação dessa, ele deve ser ignorante acerca desse corpo humano. Eu vi pessoas dizendo que o apêndice é uma coisa desnecessária no corpo, e não é verdade. Tudo tem necessidade. E Deus, quando projetou este corpo, Ele projetou para trabalhar perfeitamente. E essa igreja jamais terá sucesso se ela não trabalhar em união um com o outro. Ele chega a dizer assim: e isto requer todos nós, todos juntos, nós. Se nós queremos ter a terceira puxada, realmente fazer algo por Deus, aí ele cita agora, e coordenação com cada um de nós juntos, para nos humilharmos diante de Deus e confessarmos os nossos erros, e orarmos e crermos em Deus por essas coisas. Ele disse: eu verdadeiramente creio, né? O irmão Brana viu uma pregação do irmão Livale e ele se inspirou em relação ao que nós estamos citando. No culto anterior, eu tenho começado e não tenho concluído sobre este assunto. Ele diz assim: agora, certamente depois de todos esses anos no campo, né, como cristão, ele, nós, e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, ou eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. Às vezes nós temos muita dificuldade em querer fazer determinadas coisas para Deus, até mesmo para nós, e a nossa ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, nos leva
a tomar decisões erradas. E quando nós tomamos uma decisão errada, então nós sofremos perdas naturais, dentro do campo natural. A impaciência. Você imagina se uma engrenagem daquela resolvesse trabalhar mais rápido? Não, todos têm que trabalhar no tempo certo. Tem engrenagem que ela tem que dar muitas voltas para poder empurrar a próxima engrenagem, que irá trabalhar mais lento, para que o relógio não adiante e nem atrás. Mas veja só, já que nós estamos falando de um relógio, qual é a perfeita vontade de Deus em trabalhar com sua igreja? Eu quero voltar novamente, porque uma coisa deve ser observada, que é o amor. No culto anterior foi tomado justamente 1 Coríntios capítulo 13, onde ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 2, foi a leitura anterior, na qual foi tomada essa mesma mensagem, que nos fala assim: e ainda que tivesse o dom de profecia. Aí você fala, mas eu estou ali, eu sou uma daquelas engrenagens. Tudo bem, mas se você não tem amor, você não está trabalhando como Deus exige aqui. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí mais embaixo, Paulo expressa o sentimento do amor, que o amor é sofredor. Mas ele não é só sofredor, ele suporta também. Você imagina, quando você não suporta o erro de seu irmão, isso significa que você não tem este amor. Eu me recordo de uma certa senhora que eu conheci. Ela dizia assim para mim assim, ela usava o figurativo: ó, Fábio, aquilo que não passa na minha garganta, não passa na garganta de mais ninguém. Ou seja, aquilo que eu vejo que não é bom para mim, não é bom para o outro. E se não é bom para mim, eu não desejo para outra pessoa. Se nós queremos realmente ver o trabalhar de Deus em nossa vida, como está expressado aqui no livro de Atos, é preciso com que nós trabalhemos coletivamente. Aí, irmã Brana, citando esse relógio, ele disse: eu tenho andado por tantos lugares, nações. Ele disse assim: se eu fosse escolher 25 anos, Deus disse assim: eu te dou 25 anos, você escolhe 25 anos antes ou 25 anos depois. Ou você volta os 25 anos atrás, quando você tinha 25 anos, ou você volta 25 anos da data que você tem, do ano que você tem hoje, ou você avançaria mais 25 anos. E uma Branda diz assim: se você estiver interessado em mulher, com certeza você vai querer voltar aos seus 25 anos.
Irmão Branco diz assim: só que tem uma coisa, automaticamente, se você voltar aos seus 25 anos, você já não vai ter mais esse conhecimento que você tem quando você tem seus 50 anos de idade. Eu prefiro ter 75 anos de idade, porque eu terei mais experiência do que eu tenho agora. Aí sim, eu vou saber em que porta entrar. Eu pensei, puxa vida, às vezes nós levamos para o lado natural, porque a irmã Brana chegou para um senhor de 85 anos de idade, irmã Brana com seus 53 anos, ele diz assim: já não estou aguentando mais, já estou muito velho. E um ancião chegou para ele, sorriu para ele e disse assim: se eu tivesse a sua idade, eu quando tinha a sua idade, ele disse: olha, eu tenho o vigor da... Eu hoje, 85 anos, eu tenho o vigor de um jovem de 25. Aí a irmã Brana disse, em outras palavras: que vergonha para mim, né? Um senhor de 85 anos de idade. Aí depois nós podemos ver que a paciência gera experiência. Nós jamais vamos ter experiência se nós não esperar os nossos irmãos. É preciso que Deus movimente a sua igreja, dando corda à sua igreja, para que a engrenagem mestre comece a trabalhar empurrando. E a engrenagem mestre, olhando para o ministério, para os ofícios, o profeta vem e fala assim: o maior ofício que tem depois do profeta é o de pastor, porque é ele que vela pelas suas almas. Eu me recordo que quando Moisés estava ali, diante de uma grande batalha, guerreando contra uma grande nação forte, e ele levantava as suas mãos orando a Deus para que Deus lhe desse força ao seu povo para vencer o inimigo. E cada vez que o seu braço ficava levantado, estendido, o povo de Deus estava tendo vitória. Mas quando os braços de Moisés se cansavam, o povo de Israel estava perdendo. E ali um irmão, naquela congregação, olhando para Moisés, percebeu: vamos lá, vamos levantar, ajudar Moisés com suas mãos levantadas, porque ele percebeu que quando as suas mãos estão levantadas para o alto, de onde vem o nosso auxílio, é ali que nós vamos ter vitória. E eles fundaram um debaixo do braço de Moisés, de outro, e ficou ali, até que Israel venceu. Você observou essas pequenas engrenagens ali ajudando aquele homem com o seu ministério? Você já pensou 10 minutos do seu dia, você orando por este ministério? Você orando pelo seu pastor? Você orando pelo porteiro? Você orando pelo seu irmão? Senhor, abençoe com que o irmão João, o irmão Paulo, o irmão fulano esteja nessa noite, Senhor, ali juntamente conosco. Senhor Deus, abençoe meu irmão, que nós vemos ele manquejar. Mas vamos agir ao contrário. Vamos pegar aquele irmão que está em dificuldades e vamos falar dele para outras pessoas, porque é isso que um homem sensato faz. Começa a falar da vida alheia, começa a falar mal do seu irmão. É uma engrenagem fora da órbita. Se você quer saber as horas, você olha para o relógio, né? Quando você quer saber o mês, você olha para o seu calendário e assim por diante. Se você quer saber, conhecer a vinda do Senhor, você olha para a palavra. E ele diz assim: acima de tudo, eu li aqui, irmão, é os Efésios, li no livro, está aqui, Efésios 4. Com toda humildade e mansidão,
isso é coletivamente, está falando com a igreja, com indivíduos, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí vem Paulo e fala lá, né? Ainda que eu desse meu corpo para ser sacrificado, ainda que eu dividisse toda a minha fortuna aos pobres, se não tiver amor, de nada se aproveita. Aleluia. E ele diz assim, agora, certamente, ainda que eu entendesse todos os mistérios de Deus, está vendo? E ainda que todavia eu pudesse entender e não tivesse amor, eu nada sou. Está vendo? Ainda eu não cheguei a parte alguma. A coisa importante é amar a Deus e ser humilde com isto. Estou botando o parágrafo da mensagem que foi citado no culto anterior. Agora, certamente, depois de todos esses anos no campo e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. Experiência. E se você deseja ser bem sucedido com Deus, nunca permita em que qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeia. Nunca. Você sabe o papel desse espírito? Esse espírito arrogante. O que ele faz? Jesus chega a dizer que ele veio para roubar. Sabe o que é roubar? É tirar dos outros. Veio para matar. Veio para destruir esse espírito arrogante. E quando nós não sofremos, e quando nós não temos compaixão de nossos irmãos, nós fomos apanhados por esse espírito. Porque qualquer pessoa que fala de seu irmão, ele é arrogante. Ele tem um espírito que não é Espírito Santo. Não permita nenhuma malícia entrar no seu meio, na sua vida. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra aquela pessoa. Quando você fala mal de outra pessoa, isso é complexo. É o mesmo demônio. Está vendo? Você seja dócil e bondoso para com seus irmãos. Porque é assim que o relógio trabalha. É assim que a igreja funciona. Eu ouvi o pastor Joaquim contando que antigamente aqueles carroção, e quando eles iam buscar alguma coisa na roça, na cidade, ele diz assim: sabe por que aquele carro está gritando? Isso porque está vazio. Você observa que quando ele vier carregado, ele não geme mais. Quando o Espírito Santo vem sobre nós aguentamos calados, nós suportamos, porque está escrito aqui que o amor edifica, o amor constrói, o amor não se folga com a injustiça, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Esse amor em você, que amor é este? Gente, é o Espírito Santo, é Deus na vida do homem,
é Deus na vida da mulher. Quando o amor de Deus entra na vida daquela mulher, na vida daquele homem, ele não questiona mais com Deus a vontade de Deus. Ele jamais vai questionar com Deus. Ela não vai mais murmurar, ele não vai mais murmurar. Simplesmente ele aceitará como sendo Deus da sua vida. Você está vendo? Você seja dócil e bondoso. E lembre-se, Deus lhe amou quando você ainda estava no pecado. Então por que quando nós vemos nosso irmão em pecado, nós não temos amor por ele? Por que nós julgamos mal a ele? Já pensou? Ver Pedro ali negando a Cristo por 3 vezes? O engraçadinho vem e diz: Pedro, você negou o mestre? Você não sabe de nada. Era necessário ele fazer aquilo. Era necessário. Jesus disse: é necessário que haja escândalos. Eu não entendia isso não, mas hoje eu entendo. Porque é para manifestação dos fiéis. É para manifestação dos fiéis. Você sabia que aquele momento crítico de Judas foi para a manifestação dos 11? Acima de tudo, Deus lhe amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Ai, gente, e agora aí, se nós não aprender com isso aqui, nós... Está vendo? Somente ore por eles. Não está mandando você ir lá, aconselha ele não. Só mandou assim: vai, ore por ele. Somente ore por ele. Ou você acha que Deus só veio para você? Você acha que o mesmo Deus que te tirou de você daquela situação não pode tirar aquele moço, aquela mulher? A condição daquela mulher que foi pega em flagrante, aos olhos dos fariseus, aquilo para eles era motivo deles rasgar as vestes. E Jesus não apoiou os seus erros, mas também não condenou. E o que ele fez? Ele foi socorrer essa mulher. Quando essa igreja chegar nessa condição, amados, vocês vão ver o mover do Espírito Santo. E Jesus olhou para ela e disse: eu também não te condeno. Essas palavras: eu não vim para condenar, não vim para julgar o mundo, eu vim foi para salvar. E Deus faz esse papel de salvador através dos seus filhos. Ou será que Deus levantou você para ser juiz? Duvido muito. Está vendo? Somente ore por ele e amem um ao outro. Acima de tudo, ame a Deus e ame o outro. Acima de tudo. Esses são os 2 maiores mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o moço diz assim: quem é o próximo? O próximo é aquele que está sempre me ajudando. Esse é o próximo. Porque quando Jesus mostrou aquele quadro perfeito do bom samaritano, o homem caído lá, precisando ser socorrido, precisando de uma ajuda, o sacerdote passou, viu toda aquela cena e passou de largo. Depois veio o levita, o diácono,
viu toda aquela encenação, foi embora. Aí veio um samaritano, um grupo de pessoas rejeitadas pelos judeus. Viu aquele homem, moveu de grande compaixão, pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal, levou numa estalagem lá e disse: cuida deste homem para mim, eu te pago. E se gastar mais, quando eu voltar, eu pago o restante. Aí Jesus vem e disse assim: quem saiu justificado diante de Deus? O sacerdote, que está ali na igreja pregando? O levita? Ou foi o samaritano? Quem é o próximo dele? Ignorantemente, sem conhecer a verdade, nós diríamos: o próximo dele é o sacerdote, é o homem de Deus, é o levita. Jesus disse: não. O próximo foi o bom samaritano, porque ele exerceu piedade. Às vezes você convive dentro de casa com mulher e esposa e tudo, e não é seu próximo. Você convive com pessoas aqui dentro e não é o seu próximo. Para ele ser o seu próximo, ele tem que estar te ajudando. Não é dando feijão, arroz, carne. Não é isso não, gente. Isso aí até lá fora eles fazem, dão esmola. Desculpa a expressão, esmola. E ninguém será salvo por esmola, não. Mas acontece que se você atolerasse ele, se você colocasse ele na sua oração, colocar ele dentro do seu coração, você vai dar mais do que feijão, do que arroz para eles. Você vai estar intercedendo por ele. E o Brando diz assim: aquele samaritano levou aquele rapaz para a igreja, para a estalagem, porque lá tinha o recurso que ele precisava, porque os médicos dos médicos estavam ali para resolver o problema dele. E nós temos esse Deus de braço estendido. Gente, você acha que Jesus está lá na cruz de braço aberto lá? Ele desceu. E agora Ele está em cada um de seus filhos. Ele está em nós. Ele disse assim: eis que estarei convosco, e até mesmo em vós até a consumação do século. Ele se repartiu no dia de Pentecostes. Ele entrou em seus filhos. E aquele Pedro que negou Jesus por 3 vezes, nunca mais ele fez isso. Nunca mais, nunca mais. Depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, Satanás nunca mais falou na boca dele. O diabo usou Pedro para falar as coisas, tentando favorecer a Deus, tentando proteger a Deus, quando Jesus disse: agora se cumprirá acerca do Filho do Homem. Ele vai subir em Jerusalém e lá será entregue aos gentios. O demônio falou na boca de Pedro: deixa não, te defenderei. Mas foi o diabo que disse aquilo na boca de Pedro. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Deus não precisa de ninguém proteger Ele. Ninguém. Se você quer proteger alguém, proteja primeiramente a sua alma e depois você proteja o seu irmão. Seja o bom samaritano aqui agora. Acima de tudo, ame a Deus e ame um ao outro. E seja humilde com Deus e perto um do outro. Esteja perto um do outro. Chega para o irmão: Marconi, posso usar o teu nome aqui? Se o irmão Marconi chegar para mim, eu ia visitar a casa dele, ele visitar a minha casa e começar a falar mal do irmão João Lucas, eu vou ajudar. Irmão Marconi, não vamos fazer isso não, irmão Marconi. Não vamos dar ocasião ao inimigo. Vocês não têm coragem não? Eu tenho.
Ô irmão Renildo, não, irmão, eu não vim aqui para isso, não estou muito interessado nisso daí. Vamos mudar de assunto, irmão? Em vez de nós estar falando do irmão, né? Foi alguma coisa de errada que você ouviu, tu vamos bater o joelho aqui, vamos orar por ele, irmão, para você ver as horas. É assim que a igreja deve estar. Essa que deve ser a condição da igreja. Acima de tudo, ame a Deus e ame um ao outro, e seja humilde com Deus e perto um do outro, e Deus abençoará isso. E é difícil dizer o que Ele fará, mas geralmente quando uma igreja começa a ficar numerosa, você lembra? Quando a igreja é pequenininha é mais fácil do pastor estar ali dominando, né? Naturalmente. Mas quando a igreja vai crescendo, então vai dificultando. Aí a rede foi lançada, vem peixe, vem sapo, vem cobra, vem ostra, e vem tanta espécie de criatura que não é aquela espécie que nós vamos escolher, o que Deus vai escolher. Mas veja você, geralmente quando a igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior ou algo assim, então o povo se afasta da verdade, da verdadeira coisa, da verdadeira coisa. Você sabia o que levou essas coisas a acontecer? Quando eu antes comecei e o Senhor apareceu para mim lá no Rio, lá, e irmão Livale, viu isso, não viu, irmão Livale? Viu no jornal lá do Canadá, né? Quando diz assim, uma luz mística sobre um pastor local enquanto batizava. Agora veja só, você sabe o que fez isso? Você sabe quem trouxe Deus em cena? Você sabe quem vai trazer Deus em cena em nossas reuniões? São vocês. Quando vocês invocarem o nome do Senhor, quando vocês trazerem a manifestação sobrenatural de Deus, amados, veja para você ver, gente, o tempo do milagre não passou não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê de todo o seu coração, essa dificuldade que você está tendo para orar, essa dificuldade que você está tendo de vir para as reuniões, isso vai ser expelido. Se você entrar no Espírito de Deus, se nós entrarmos no Espírito de Deus, porque o pastor Jorge falou há muitos anos atrás, assim, se essa igreja aqui em Almenara souber o poder que ela tem, e se ela se colocasse em ordem, vocês iriam ver. Mas o que está acontecendo com a gente? É porque nós relaxamos tanto, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a Deus, nós deixamos de estudar a Bíblia, nós deixamos de estudar a palavra, nós deixamos esses princípios bíblicos, e isso nos está levando a uma morte, a uma grande perda. O que levou isso a acontecer? Quando tínhamos reuniões de tenda do outro lado lá do rio, uma tenda que tinha um lugar para sentar cerca de, ele diz aqui, quantas pessoas? Quando era pequenininha, as pessoas, ministro vinha de todo lugar e dizia, irmão Brana, o povo trouxe Deus em cena. Você sabe que vai trazer o anticristo é o povo. Assim como a noiva de Cristo traz Cristo, o mundo vai trazer o anticristo. Ministro vinha de todo lugar e dizia, irmão Brana, vem aqui só um minuto. Algo chamou a atenção desses homens, desses ministros. Ele viu o comportamento do povo aqui dentro. Irmã, às vezes a irmã andando para lá e para cá, uma irreverência tão grande.
E você, não é você, senão você acaba perdendo a sua bênção por falta de reverência aqui dentro da casa de Deus. Às vezes beber água sem necessidade, às vezes vai no banheiro sem tanta necessidade. Irmão Brana, vem aqui um pouquinho. Irmão Brana disse: eu era apenas um rapaz, apenas um moço novo na época. E ele dizia: como você mantém essas pessoas em um acordo? Como? Essa igreja aqui é para ser uma igreja exemplo na cidade de Almenara. Deveria ser. Sabe por quê? Porque nós não somos uma denominação. E se nós não somos uma denominação, nós não deveríamos atuar como uma denominação. Porque a denominação é uma coisa desordenada. As pessoas entram na casa de Deus como se fosse na casa deles. Ele dizia: como você mantém essas pessoas em comum acordo? Ele dizia, né? Eles amam um ao outro. Eu não tenho visto pessoas amar assim. Esse homem viu quando a igrejinha era pequena. A irmã Brown disse: isto é o Senhor. É sobre isso que essa igreja foi estabelecida. Amor. Aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. Eu nem mesmo podia dar um aperto de mão aos irmãos quando terminava o culto, porque os irmãos estavam chorando, porque estavam indo para casa. Gente, tem pessoas que iam, irmão, para ouvir um sermão do irmão Brana. Pegava o seu carro. Você imagina, o carro naquela época não tinha a velocidade que tem hoje. Andava não sei quantas milhas, mais de 1000 milhas. Uma milha é o quê? É 1.200 metros, né? Acho que é isso mesmo, uma milha. Andava mais de 1000 quilômetros para poder vir para ouvir o sermão, para ouvir a palavra de Deus. E como que Deus não iria operar na vida dessa pessoa, gente? Enquanto nós temos a oportunidade, moramos na cidade de Almenara, que é um ovo, e às vezes nós podemos fazer: sabe o que aconteceu, arrebatamento? Cadê o povo? O povo está perdendo o interesse pelas coisas de Deus. E depois queremos que Deus faça alguma coisa. Deus não vai fazer nada. Ele, como pai amoroso, ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir. E quando ele quer corrigir, ele solta o diabo para isso. Ele solta o diabo, ele solta o diabo no ombro do indivíduo, para judiar, para ele saber valorizar. Por isso que aquela história contada lá na Palestina, aquele pastor, aquele era um verdadeiro pastor. A ovelha que dava mais trabalho para ele, parece que é aquilo mais amava. Sumiu a ovelha. O pastor achou, foi lá e quebrou as pernas dela. Pronto, o caso está resolvido. Às vezes Deus permite nós ir lá para o hospital, lá no corredor, 1, 2, 3 dias, e depois você fica lá internado com uma sonda. Depois vem resultado lá, câncer. Aí você começa a chorar. Você entende agora, né? Um espírito mau da parte de Deus. Depois Deus pega o seu filhinho que você tanto ama. Ele vai quebrar sua perna, mãe. Fica tranquilo. Se você é uma ovelha dele, ele vai quebrar sua perna. Quantas pessoas estão com a perna quebrada? E Deus fez isso por amor, para que você não vá mais adiante, porque uma ovelha com a perna quebrada não tem como sair mais. Quantas pessoas passam a dar valor a Deus quando está na penitenciária, quando está lá no leito de morte, que o médico chega e diz assim: não tem solução para o seu problema. Na Palestina conta também, vou mencionar novamente, porque Deus faz isso por amor a nós.
Se ele não te amasse, ele não faria isso. Que tinha uma ovelha mãe que não estava dando ligança para o pastor. Era muito fria, formal. E ela tinha um pequeno cordeirinho. E o pastor percebeu que o olho dela só estava no filho. Ele se tornou tão idolatria, né? Tá. Tem um remédio para você. O pastor foi lá, pegou o cordeirinho e colocou debaixo do braço. Ele saía, a ovelha mãe atrás. Onde o pastor estava, a ovelha mãe estava ali, beirando, por causa do filho. Eu disse, é isso aí, Deus vai fazer isso, amado. Essa igreja vai ser sacudida. A árvore vai ser balançada. Eu disse para o irmão Raul, que eu tinha um tio chamado Joaquim, e trabalhava no hospital. E velho, o homem que tinha uma agilidade daquela. E ele varria lá todo santo dia. Todo dia ele ia varrendo as folhas que caíam. E eu vi sabedoria da parte dele. Cheguei um dia lá. Quando eu olho para cima, tá fazendo o que aí, Joaquim? Ele tá sacudindo aqui para cair as folhas secas, as folhas pecas. Porque toda hora tá caindo. Espera aí, eu vou sacudir a árvore aqui. E Deus vai fazer isso. Essa perseguição que a noiva terá vai ser um saculejo daquela. Aí você vai ver, aí você vai correr por trás de Jesus Cristo. Mas por que não fazer isso agora? Precisava ele fazer isso? Não precisava. Quantas horas, irmão? Tá bom, nós temos tempo. E isto é o Senhor. E é sobre isso que esta igreja foi estabelecida. Aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. E eu mesmo não posso nem apertar a mão dos irmãos aqui quando eu saindo aqui, porque eles estão chorando como bebês, porque vai se separar um do outro. Acabou o culto. A pessoa no vigia está lá falando mal do outro. Mas é isso daí mesmo. Deixa eu concluir aqui, Eu digo isto com grande alegria em meu coração para Cristo. Muitos deles estão dormindo por perto nessa sepultura marcada aí. Os irmãos que já foi, daqueles que ele está mencionando, naquela época, que levou aqueles pastores, vinham ao irmão Branco dizer: como o senhor consegue? O irmão Branco, muitos deles está aí descansando, só esperando a ressurreição para ter de volta esse companheirismo. Aleluia. Você está vendo? Nunca permite esse espírito se afastar desse lugar. Agora é o Espírito Santo. Nunca. Se isso alguma vez acontecer, então não me importa quão eloquente o seu pastor seja. Meu Deus do céu, o pastor vai estar quebrando as coisas, pulando que nem a pipoca, e Deus nem ali presente não está. Nunca permita esse espírito se afastar deste lugar. Se isso alguma vez acontecer, então não me importa quão eloquente o seu pastor seja, ou quão bem ele traga a palavra de Deus. O Espírito de Deus é entristecido e distanciado daí. Eu gosto de ouvir essas coisas. Está vendo? Quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo e em comum, e amar um ao outro, então Deus operará conosco. Quando nós temos esse tipo de sentimento, o mesmo sentimento que Jesus teve, Paulo teve. O mesmo sentimento que Jesus teve, Pedro teve. E se nós não tivermos, nós vamos ver nossos irmãos mendigando, e nós vamos dar nada por eles. Mas o Espírito Santo é o único que pode fazer essas coisas se realizar em nossas vidas. Sem o amor, sem o Espírito Santo, de nada aproveita. Nada. Se você quer ter sucesso,
na sua carreira cristã, coloque ele em primeiros planos. Quando você orar de manhã cedo, quando você acordar, esteja orando pelos seus irmãos. Ore pelo menos 10 minutos por dia, pelo ministério, pelo seu pastor, pelo seu irmão. Lembra, são tantos irmãos. Aqui, irmão, abençoa o irmão Davi, Senhor. Abençoa ele no trabalho. Abençoa a irmã Sandra, Senhor, com suas costuras. Ela com seus filhos. João Lucas, Senhor, que está dedicando aqui no templo. Gente, tem tantas pessoas para ser lembrada na oração. Mas nós só oramos assim. Olha para você ver esse espírito de orgulho. Senhor Deus, eu estou aqui agora, como o Senhor sabe, eu sou carente, necessitado, né? Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso e minhas vidas estão em tuas mãos. Me dá uma noite tranquila e sossegada. Amém. Pelo amor de Deus. Mas quem sou eu para julgar alguém, né? Eu tenho que julgar a mim mesmo. 1 Coríntios, capítulo o quê? Capítulo 11, né? Julgue o homem, pois, a si mesmo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Que Deus continue abençoando a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Renildo. Deus abençoe a sua esposa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E vamos aqui para frente fazer as coisas certas. O irmão Brando diz que tudo começa certo, termina certo. Deus abençoe. Senhor, nós agradecemos pela palavra, Senhor. Nós ouvimos pelo ensinamento do Espírito Santo do Senhor. Continue assim, Pai. Nós temos que fazer o certo. Aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado, Senhor. Nós sabemos fazer o certo, Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e em todos, em nome de Jesus Cristo. Vá em paz, que Deus continue abençoando a todos. Amém.